Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos! Mais uma vez vamos gravar mais um vídeo. Esse é um pouco diferente do primeiro vídeo que você viu no canal. Lá a gente cantou uma música autoral nossa. Esse é uma nova, que podemos dizer, uma nova playlist, pode ser o nome, em que a gente vai falar um pouco sobre Salmos. Então nós começaremos com o Salmo 1. Eu já peço para que você pegue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, né? Ou ligue a sua Bíblia, quem tiver no celular, e acompanhe com a gente, tá? Então a gente vai começar hoje com o Salmo 1, falando um pouco. Então esse vídeo ele vai funcionar da seguinte forma, ele vai ter 3 etapas. Primeiro nós iremos ler a palavra, meditar um pouco nela. Depois nós iremos orar um pouco a palavra do que foi lido aqui, né? E depois a gente vai fluir em louvor, tá? Então tem expectativa que vai ser muito legal. Nós temos 150 salmos, então provavelmente nós ficaremos muito tempo nisso. Então aproveite, curta esse momento. Então vamos começar a leitura, tudo bem? Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Muito bem. Aqui então está falando a respeito sobre um homem ser feliz, ou pelo menos como o homem não deve fazer para ser, o que o homem deve fazer para não ser infeliz, certo? Então o primeiro texto ali, a primeira parte, fala sobre não seguir o conselho dos ímpios. Muito bem. Então, se eu parar para pensar nesse texto e eu falar que eu não posso seguir o conselho dos ímpios para encontrar a felicidade, talvez, olhando pela ótica humana, eu posso até pensar que existe um conselho bom a ser seguido. Ou seja, se eu procurar talvez um dos maiores coaches que existe no mundo e ele ser um ímpio, ou ele viver no pecado, não existe um conselho em que ele me dê, em que eu possa encontrar a felicidade dele, tá? Justamente porque todo conselho vai nos fazer olhar para a terra, e tudo que existe na terra é algo passageiro. Então nós não encontraremos felicidade no conselho do ímpio. E isso é muito louco, porque a Bíblia não fala sobre os maus conselhos dos ímpios, e sim simplesmente sobre o conselho do ímpio. E isso é muito interessante. Um outro ponto que fala do texto é sobre nós não imitar a conduta dos pecadores. Talvez existem condutas em pecadores que são condutas boas, mas o que o texto está falando é sobre nós não imitarmos a conduta dos pecadores. Talvez existem pecadores que possuem boas rotinas, talvez. Então, se eu pegar uma pessoa que tem uma boa rotina de treino e eu pegar isso para falar assim, cara, a partir de agora eu vou ter uma rotina de treino para que eu seja feliz. Então, no início talvez vai sentir aquela alegria, pode ser momentânea, mas o fim disso é terra também. Então, isso não nos trará uma alegria ou uma felicidade eterna, tá? E um terceiro ponto fala sobre nós não nos assentarmos na roda dos zombadores. Então, não existe mesa, tá? Em que exista zombadores, em que nós encontraremos felicidade. Talvez seja um momento legal, um momento em que as pessoas contarão piadas e serão talvez até piadas saudáveis, mas o fim disso não trará uma alegria eterna. E o texto ele continua falando ali no verso 2, vamos lá. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vamos lá, esse texto agora está falando aqui no verso 2 sobre como o homem deve viver para ter felicidade. Então a felicidade ou a satisfação do homem está na lei do Senhor. Vamos lá, se a gente pegar um contraste com o verso 1, ao invés de nós seguirmos os conselhos do ímpio, se a gente meditar na lei do Senhor, nós iremos copiar aquele que veio na terra, que era Deus, e veio na terra para nos deixar um modelo de como viver, para nos mostrar como deveria ser o reino de Deus aqui na terra. Eu estou falando de Cristo. Então sobre nós, quem que a gente deve seguir o conselho? Então o conselho a gente deve seguir o conselho daquele que nos criou. Tá? Então, o conselho daquele que nos criou é a própria palavra de Deus. Então, quando nós estivermos sentados lendo a palavra, nós estamos recebendo o conselho daquele que nos criou, que é o próprio Deus. Aquilo que eu tinha falado era sobre imitar o Criador. Então, é imitar a Jesus.
aquele que desceu do céu e veio para a terra, e se nós imitarmos ele, nós iremos encontrar uma alegria eterna. E um outro ponto, ali falava sobre assentar na roda dos zombadores. Se nós meditarmos na lei do Senhor, nós estaremos na mesa com ele, na mesa com o próprio Criador, ou seja, nós receberemos o conselho dele, nós imitaremos a conduta de Cristo, porque nós estaremos nos alimentando da palavra, e nós também nos assentaremos na mesa com ele. Muito bem, uma outra coisa que esse texto traz, ele fala sobre satisfação. Então, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Muito bem, a satisfação está ligada sobre quando nós estamos satisfeitos com algum alimento, está ligado sobre nós não querermos nada mais. Então, se eu vou no restaurante e eu vou na churrascaria, eu como muito, e depois alguém vem e oferece para mim talvez um steak de frango e eu vou ter comido picanha o dia inteiro, eu não vou querer mais nada porque eu vou estar satisfeito. Então, quando a gente está falando sobre encontrar satisfação, a hora que vier na lei do Senhor, na palavra de Deus, a hora que vier o pecado como oferecer uma proposta, eu vou estar satisfeito a ponto de rejeitá-lo, de não querer mais, porque eu vou ter encontrado satisfação. Satisfação na palavra, satisfação no Criador, satisfação naquele que é o Verbo. E como que a gente consegue isso? Está no finalzinho desse verso que fala assim, ó, e nessa lei medita dia e noite. Não é simplesmente nós lermos a Bíblia, mas meditarmos nela. Isso aqui está ligado sobre parar, analisar e falar, cara, o que será que isso aqui tem para mim? Muito bem, se a gente está falando sobre meditação, se a gente pensar como o mundo pensa, meditação está atrelado sobre nós esvaziarmos a nossa mente e termos um tempo em silêncio. A Bíblia, em contrapartida, quando nós estamos meditando nela, nós estamos enchendo a nossa mente do Espírito, nós estamos enchendo a nossa mente da Palavra de Deus. E sim, existe um momento de solitude em que nós ficaremos em silêncio, mas é para ouvir ou receber a direção do Espírito Santo que habita em nós. Então existe uma total diferença ou abismos de diferença entre nós meditarmos assim como o mundo medita, que são um momento de silêncio em que talvez eu procure uma paz interior, mas aquele que tem a paz que excede todo entendimento é aquele que nos criou, é o próprio Deus. Muito bem, vamos seguir então no verso 3. É como a árvore plantada. Aqui está falando sobre quem medita, tá? Então é como a árvore plantada aqui, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então a primeira coisa é que quem medita na lei do Senhor é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Muito bem, o que eu achei muito legal desse texto é que quem planta a árvore, a Bíblia não fala aqui, mas dá tudo a entender, é o próprio Deus. Então Deus ele escolhe o lugar exato que é próximo às águas, tá? Então uma árvore, primeiro ponto é que a árvore ela tem uma raiz, e se ela estiver perto das águas correntes, ela sempre receberá os seus nutrientes. Então ela receberá a água da vida que vem através de Cristo, tá? A árvore, quando ela tem raiz, podem vir as tempestades, os ventos, e ela pode até balançar, mas ela jamais vai cair, porque as suas árvores, as suas raízes estão fortes. E o que é muito legal é que ela dá fruto no tempo certo. Não é simplesmente sobre dar fruto, mas é dar fruto na estação em que Deus estabeleceu. Deus estabelece a época correta, o tempo correto. As estações de Deus, elas se movem. Então talvez você está vivendo num tempo em que você não dá fruto, mas a palavra está falando sobre dar fruto na época certa. Então é assim quem medita na lei do Senhor. E o que é legal é que as suas folhas elas não murcham, o que é muito massa, porque uma das finalidades da árvore é produzir oxigênio. Então uma árvore em que ela não murcha, uma árvore em que ela não perde as suas folhas, ela sempre está cumprindo o seu propósito, que é, por exemplo, dar oxigênio. Uma árvore que tem muitas folhas, elas produz sombra e as pessoas sempre querem estar perto dela, porque é um lugar legal de estar, é um lugar fresco de estar. Então, quem medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Nós precisamos aqui entender o que é ser próspero. Ser próspero não é só ter dinheiro, como muitas pessoas pensam.
sobre o sucesso das pessoas, muitas vezes está atrelado sobre como está a minha conta, meu banco, o meu extrato bancário, mas a felicidade não está atrelado a isso. Tá? A felicidade está atrelado sobre nós encontrarmos, meditarmos na lei do Senhor. Então tudo que Ele faz prosperará porque a nossa mente estará completamente alinhada com a mente de Cristo. E assim tudo que nós fizermos prosperará porque nós estaremos fazendo conforme a vontade de Deus. Então não é mais as minhas vontades, porque eu já morri para mim mesmo. Então eu já morri para o mundo e eu ressuscitei com Cristo. Então as minhas vontades estão atreladas com a vontade de Deus e tudo que eu fizer vai prosperar. Vamos lá? Então vamos para o próximo verso. Deixa eu passar um pouco aqui nas minhas anotações e ele vai continuar no verso 4 aqui, ó. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Então existem um abismo de diferença aqui. Que ele fala assim, ó, ao contrário, ou seja, quem medita na lei do Senhor e dá ali as sequências. Então, quem segue o conselho não é feliz e quem medita é, porque fala ao contrário. Então, a gente já consegue identificar algumas coisas que o ímpio tem, pode ser. Então, o ímpio, ele é triste. Esse é o primeiro ponto, porque ele não é bem-aventurado. O ímpio, ele não tem satisfação na lei do Senhor. O ímpio, ele não medita na lei. O ímpio, ele não é árvore. O ímpio, ele é palha. O ímpio, ele não tem raiz. O ímpio, ele não recebe nutrientes. Ele não absorve a água. Então, o ímpio, ele é morto. E ele é morto nos seus pecados. O ímpio, ele não tem um propósito definido, porque ele só é palha. O ímpio, ele não dá fruto, porque fruto também, palha também não dá fruto. O ímpio, ele não prospera, não conforme a palavra, não conforme a vontade de Deus. Talvez ele ache que a sua vida é próspera, mas se a gente pegar em eternidade, isso é muito vazio e muito pouco, tá? Então, se a gente pegar a palha, aqui fala, são como palha que o vento leva, ou seja, dependendo de como está a situação do mundo, a preocupação vem. Então, se estão tendo guerras, meu Deus, estão tendo guerras, e agora? Então, se está vindo agora o El Ninho, o Super El Ninho, fala, meu Deus, e agora? O Super El Ninho está vindo. Então, ele é levado conforme as notícias, ele é levado conforme os jornais, e quem medita na lei do Senhor é diferente, porque ele confia naquele que o criou. Ele sabe de todas as coisas. E no verso 5 vai continuar ali, ó. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, os ímpios, eles não permanecerão em pé, quando ele fala ali sobre não resistirão, porque eles são palhas. Só permanece em pé quem é árvore. Só permanece em pé quem é raiz. Só vai permanecer em pé quem meditar na lei do Senhor. É isso que a palavra de Deus está falando. E nem os pecadores na comunidade dos justos. Talvez existem pessoas, não estou dizendo todas, mas que não conseguem permanecer muito perto de se tiver uma comunidade dos santos, porque as pessoas estão buscando, a comunidade dos justos estão buscando santidade. E se o pecador tentar entrar ali sem ter uma mudança de vida, talvez ele não consiga permanecer naquele lugar. É isso que a palavra de Deus está falando, porque ele é palha. Então talvez ele vai receber uma palavra de alguém que ele não vai ficar feliz, mas era aquilo que o Senhor estava querendo para ele. Vamos lá? No verso 6 então, vai finalizar falando da seguinte forma. Eu vou ler de outra versão, mas a versão que a gente está lendo, que é a NVI, fala assim, ó: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A outra versão fala assim, ó: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem. Todo esse Salmo não é capítulo, né? Mas todo esse Salmo 1 vai acabar falando sobre dois caminhos. Um caminho que o Senhor conhece, um caminho que o Senhor aprova, que é o caminho dos justos. E Jesus, quando ele vem ali em João 14,6, ele fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho que deve ser seguido. Então, quando eu estou meditando na lei do Senhor, eu estou encontrando uma felicidade em Cristo e eu estou caminhando com Ele. E esse caminho o Senhor conhece, tá? Esse caminho o Pai conhece, porque esse caminho é todo... No final do João 14,6 fala, o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá? Cristo e Pai ali se falando um na Trindade.
E aí vai finalizar o texto falando assim, ó, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, isso tudo está atrelado sobre para onde nós estamos indo. Então, se nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos indo para a eternidade. E a bem-aventurança está nisso. A bem-aventurança está nas coisas eternas. A bem-aventurança está sobre nós não olharmos as coisas terrenas. A bem-aventurança está sobre nós caminharmos com Cristo. Tá? Então, o outro caminho, que é o caminho do ímpio, vai levar à destruição, vai levar à condenação eterna. Então, cabe a nós escolhermos qual é o caminho que nós devemos seguir. Muito bem, agora eu vou orar agora sobre esse texto, logo depois a gente vai fluir em louvor. Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que você tem ministrado aos nossos corações. Deus, que nós possamos encontrar satisfação na tua lei. Que nós possamos, Deus, meditá-la. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes em que nós nos negligenciamos de encontrá-lo, de sentar à mesa contigo. Que nós possamos ser como uma árvore plantada, que nós possamos receber os seus nutrientes, que nós possamos estar plantado na videira, que nós possamos encontrar no secreto, Senhor, que a nossa mente esteja atrelada com a sua, para que a sua vontade seja cumprida aqui na terra. Deus, que nós possamos conhecer o caminho de forma verdadeira para nós sermos libertos. Nós te agradecemos pela tua palavra, que nós possamos viver o teu reino aqui na terra, o teu reino que é justiça, paz e alegria no Espírito, e que nós possamos provar dessa alegria. Deus, toca a vida de cada pessoa que está até aqui agora nesse vídeo, ministra o coração dele, que seja como uma semente que caia num solo fértil, e que essa pessoa dê fruto e fruto no tempo certo. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou pegar o violão ali, gente. Conselho a ser seguido que me leve à felicidade, a não ser o seu. Não existe um conselho, não existe quem eu possa imitar que me fará feliz igual você, Jesus. Não existe um conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Verbo vivo. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Filho. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me
fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Filho. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Verbo vivo. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Filho. Eu encontrei a satisfação na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Eu encontrei a satisfação na lei do Senhor e nela medito dia e noite, noite e dia. Eu encontrei a satisfação na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Eu encontrei a satisfação na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Eu encontrei a satisfação na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Sou como árvore plantada à beira das águas, dou fruto no tempo certo ao Senhor. Sou como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu darei bom fruto ao meu Senhor. Eu darei bom fruto ao meu Senhor. Eu meditarei Sua palavra. Eu darei bom fruto ao meu Senhor. Eu meditarei na Sua palavra. Eu darei bom fruto ao meu Senhor. Eu meditarei na Sua palavra. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Filho. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz igual você, que me fará feliz igual ao Verbo vivo.
nos satisfaz, aquele que nos satisfaz, aquele que é a fonte de águas vivas, Cristo, aquele que é o caminho, a verdade, aquele que é a vida, é Cristo, é Cristo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, é Cristo, é Cristo, o Verbo vivo, o Verbo vivo. Eu estou tão satisfeito, eu encontrei satisfação na tua lei, na tua palavra. Estou tão satisfeito na tua palavra, na tua palavra, Verbo vivo. Eu encontrei a satisfação da sua lei, e nessa lei eu medito dia e noite, noite e dia. Eu encontrei a satisfação na sua palavra, e nessa lei medito dia, medito noite. Eu encontrei a satisfação na tua palavra, e nela eu medito dia e noite. Eu encontrei a satisfação na sua palavra, e nela eu medito dia e noite, noite e dia. Não existe outro conselho, não existe quem eu possa imitar, não existe outra mesa ou qualquer outro lugar que me fará feliz. Que me Quando estou na mesa com você, recebo seus conselhos, eu ouço a sua voz. Quando estou na mesa com você, eu ouço seus conselhos, eu ouço a sua voz. Quando estou na mesa com você, recebo seus conselhos, eu ouço a sua voz. Quando estou na mesa com você, recebo seus conselhos, eu ouço a sua voz.